Tudo bom, pessoal? Mais uma aula aqui da nossa disciplina de dosimetria das radiações, do curso de Tecnologia em Radiologia. Então, hoje a gente vai trabalhar com os filmes dosimétricos. Bom, a gente está acostumado a trabalhar com a radiação do ponto de vista do filme, né? Pelo menos a gente tem estudado até agora a questão do filme. Bom, o filme, além de imagem, de registrar a imagem, que é o mais comum, né, na área da radiologia, principalmente, ele também pode ser usado como o que a gente chama de dispositivo passivo para medir as radiações, né? É dispositivo passivo porque ele não precisa de energia elétrica para funcionar. E também porque normalmente ele tem um custo baixo, que não tem toda a eletrônica envolvida, e é de fácil operação. Bom, uma outra característica do dispositivo passivo para medir a radiação é que eles vão memorizar o efeito da radiação, vão gravar a quantidade de radiação que passou pelo dispositivo, no caso o filme que a gente vai ver hoje, e depois você faz uma leitura. Então você não tem uma leitura, digamos assim, instantânea, certo? Como você tem hoje em dia com os equipamentos eletrônicos, né? Qualquer um equipamento aí que a gente usa e vê na hora o resultado, né? Até a câmera, que antigamente a câmera fotográfica você tinha que mandar processar o filme, hoje ela é digital, você vê na hora o resultado, a foto. Então, no caso dos passivos, normalmente você tem que memorizar e fazer a leitura. A não ser a caneta dosimétrica, a gente vai ver numa próxima aula, que tem uma diferença que você faz a leitura, mas a leitura pode ser instantânea, pode ser no momento que você está medindo a radiação. Diferente, então, do filme e do TLD. Outra coisa interessante também, um pouquinho diferente da caneta dosimétrica, é que você tem que ter uma espécie de um processo físico-químico. Então, o filme, como a gente sabe, ele precisa ser processado quimicamente. Depois a gente vai ver o TLD, o SL, eles têm todo um processo físico de calor, de luz, etc., para que a gente possa medir a radiação, ou medir, na verdade, o efeito da radiação nesses dispositivos. Então, a gente vendo o efeito, que pode ser mudança de cor, mudança de tom de do filme, né? No caso aqui quem está falando de filme radiométrico, né? O tom de cinza, enfim, algumas coisas que são alteradas, emissão de luz, por exemplo, isso a gente mede e associa com a radiação, certo? Então hoje a gente vai ver o filme, aí numa próxima aula o dosímetro, que a gente chama de dosímetro, né? Que na verdade é o TLD, que é o dosímetro termoluminescência, e o primo dele, digamos assim, que é o SL, também é um dosímetro, que tem boa parte das características do TLD, mas uma pequena diferença de leitura, e por fim a caneta dosimétrica. Então são esses três principais, ou quatro, né? Se você dividir o TLD e o SL2, quatro dispositivos passivos que têm, no geral, baixo custo, fácil operação, memoriza o efeito da radiação e precisa de um processo químico, físico, enfim, uma segunda etapa para a leitura. Então, o filme radiográfico convencional para ver a imagem, né, como a gente está acostumado, ou gravar, obter uma imagem, então tem o fóton de radiação X, né? Fóton X interage normalmente com uma tela intensificadora e vai atingir a emulsão, que é onde fica efetivamente gravada a imagem, né? E essa emulsão, por ser uma gelatina, por ser frágil, tem uma base celulógica. Então, o filme radiográfico, dito radiográfico, usado então para obtenção de imagem, ele também pode ser um filme que nos ajuda a medir a radiação. Um primeiro uso, digamos, mais simples, é você pegar o filme, né? Ou hoje eventualmente, o cassete digital, né, da radiologia digital, o do CR, e usar ele como um detector de radiação, no sentido assim de uma fuga de radiação, alguma coisa. Então você pode pegar o cassete ou o chassi com filme, né, se for indo do sistema analógico, e colocar ele, por exemplo, atrás de uma parede, ou numa porta ali na maçaneta da porta, por exemplo. Então, você pode botar atrás da porta e na maçaneta e disparar a radiação X, por exemplo, certo? E aí você processa esse filme e vê, olha,
Atrás da porta tem um tom de cinza muito leve, assim, quase não dá para ver. Então, passa pouca radiação. Mas na maçaneta da porta eu vejo um risco, vejo até às vezes o desenho do buraco da fechadura, mostrando que toda a radiação passou por ali, certo? Então, ou tons diferentes, etc. Eu posso fazer, entre aspas, uma imagem dessa situação que eu estou tentando medir. Então, isso pode ser usado como detector de radiação, ou seja, eu posso saber que se realmente está passando radiação por aquela porta, por um buraco que eu tenha na parede, alguma uma região que eu acho que está mais fraca, ou se eu tenho dúvidas que tenha barito ou não, ou blindagem nessa parede. Mas como é que eu vou usar isso? Claro que se é assim um furo, alguma coisa desse sentido, que tem uma grande diferença de material a ser ultrapassado, você vai detectar, você vai ter uma imagem daquele furo, daquele desenho, uma rachadura, você vai ver, certo? Então, para identificar esse tipo de coisa, funciona. Claro, pode ser que você esteja um equipamento de raio-x emitindo pouca radiação, ou você esteja muito longe do equipamento que está fixo lá, mas enfim. Outra forma, que seria até uma espécie daí, sim, de dosimetria, de medir dose, que aí já não é mais tão fácil de fazer assim no dia a dia do serviço, mas você poderia imaginar, bom, se eu coloco o filme atrás de uma parede e atrás de uma outra parede e comparo a diferença do tom de cinza, eu posso dizer se está mais escuro tem mais radiação, se está mais claro, tem menos radiação. Então, nesse sentido de comparar. Até mesmo poderia fazer, sei lá, uma vez por ano, essa imagem, digamos assim, entre aspas, essa medição de uma parede, de uma porta, enfim, de alguma coisa, do cabeçote, eu poderia botar o chassi em cima do cabeçote ou perto do meu cabeçote e fazer um disparo e ver se eu consigo ver se aparece o formato dos parafusos do cabeçote, se aparece um risco de trincada, alguma coisa assim. Então eu poderia, em cima do tom de cinza desse cabeçote também dizer, olha, tá aparecendo, tá mais escuro, é porque tá do que em relação ao ano passado, ano retrasado, é porque tá tendo algum problema, eu tô aumentando, né, ou enfim, vazando, radiação, etc. Então, o filme radiográfico pode ser usado, esse filme simples, como uma espécie de detector de radiação, onde eu vou tentar descobrir se tem alguma fuga de radiação ou uma falta de barreira, ou eventualmente comparar. Claro que daí a gente tem que ver se eu estou questão de distância, de barreira, tem menos radiação, KVM, algumas coisas ali, eu tenho que garantir que eu estou mantendo mais ou menos constante para poder dizer, não, a única coisa que variou a princípio é a quantidade de radiação que ultrapassou, por exemplo, uma barreira, uma proteção, um avental de chumbo, alguma coisa assim. Então, o filme radiográfico pode ser usado dessa maneira empírica, assim, meio emergencial, meio até de curiosidade de saber se tem radiação, se não tem, se tem mais, se tem menos em alguma situação. Então, o filme radiográfico ele pode ser usado. Para dosimetria, certo? Existe o que a gente chama de filme dosimétrico. Então, não é um filme feito para obter uma imagem, é um filme para medir dose. Também é um detector relativamente simples e barato, tá? No caso, você paga mensalmente, né? Então, se esse filme é usado com tela, normalmente é para um exame radiográfico. Se ele é usado em pequenos tamanhos e sem tela, é o que a gente chama de dosímetro ou medição de dose ocupacional, tá? Então, para exame radiográfico, normalmente é com tela, mas o dosimétrico, que é para dose ocupacional, não usa tela. O que ele usa são filtros metálicos, tá? No geral são utilizados, eventualmente pode não precisar, enfim, depende do uso dele, certo? Então, isso é que garante que eu vou medir Garante não, isso ajuda a medir a dose, né? Os filtros. E, como todo filme, ele precisa de um processamento químico, certo? Como ele memoriza, então qual é a vantagem também do filme dosimétrico, da dosimetria utilizando o filme? É que justamente você vai usar o filme, se for o caso, né, o dosímetro, por um mês, vai acumular, vai memorizar todas as doses, todas as radiações que você recebeu ao longo daquele
um mês de trabalho, e depois então você manda para o processo químico, né? Que é o processo igual ao processamento de um filme radiográfico, ou seja, passa pela revelação, pela fixação, né? Lavagem, seca, o mesmo esquema. Tá? E aí só então, depois eu vou fazer uma leitura que a gente vai comentar, aí é que eu posso saber exatamente qual é o resultado, qual é a dose que eu tive, tá? Pelo enegrecimento do filme. Bom, então, além do filme dosimétrico, que é um filme praticamente um filme convencional, ou muito próximo de um convencional, né? A gente tem um outro filme especial chamado radiocrômico, certo? Que ele é muito utilizado na radioterapia, porque a quantidade de doses é mais alta, etc, etc. E também porque ele funciona tanto como medidor de dose, como também, de uma certa maneira, imagem. Não que ele vai dar uma imagem, né? Você não vai fazer uma imagem na radioterapia, mas ele vai te dar, pode te dar uma espécie de um desenho de como a radiação está sendo incidida no filme. Isso principalmente o planejamento da radioterapia. Então, você planeja que você quer, por exemplo, um determinado formato de radiação lá para pegar só lá o tumor e tal, na anatomia. Então, existe blocos de chumbo, enfim, existe toda uma colimação que é feita para garantir esse formato. Então, você bota o filme lá, dispara a radiação, sem paciente, muitas vezes, né? E você vê se esse desenho aqui mais ou menos é formada no filme, indicando que estaria sendo formada no paciente durante o tratamento. E aí você vê também a quantidade de radiação que vai para o tumor ou internamente, e vê também um pouco aqui, o que obviamente deve dar uma escapadinha aqui, menor quantidade. Então você consegue ver níveis de radiação aqui. Tá? Então existe principalmente chamado EBT, que é External Beam Treatment, tratamento por feixe externo, né? Seria a radioterapia mesmo, tá? Aí eles mudam de cor, etc, etc, para variar. Então é uma maneira de se usar, de novo, o filme, que é simples, relativamente barato, para fazer a medição da radiação, né? Além da imagem que a gente está mais acostumado. Então tinha o GAF Chromic, né? EBT tipo 1, depois lançaram o tipo 2, depois o tipo 3. Então vejam que ele muda de cor à medida que tem mais radiação. E como existe aquela colimação, né? Então de repente vai mudar de cor mais naquele ponto central lá, e aí você vai poder comparar pelas cores, saber mais ou menos quantos grays tem aqui e lá, né? Aqui também já tem mostrando aqui 100 grays, 200, 300, 400, 600, né? A cor que ele vai mudando. Aqui a diferença do 2, o 3 é a espessura de emulsão, energia do fóton, intensidade do fóton, que vai ser aplicado nele, né? Porque se ele com pouca radiação ele já escurece, daí ele também não funciona bem como você quer. Então ele tem que aguentar o tranco, né, de bastante radiação. Então esse é um outro tipo aí que geralmente é visto um pouco melhor na questão do planejamento da radioterapia. Bom, o filme dosimétrico, digamos assim, comum, utilizado, né, para a medida de dose dos trabalhadores, ele é muito parecido, né, para não dizer igual aquele periapical, quem já fez radiografia dental, certo? Às vezes no próprio consultório do dentista, é aquele pequenininho, né, um pouquinho maior que uma foto 3x4, na verdade tem 6 centímetros de comprimento, por 4 e pouquinho de largura. Então tá aqui o invólucro plástico de proteção, ele tem uma camada preta aqui para a luz não bater, enfim, um pouquinho de umidade, o filme, e normalmente, né, principalmente no periapical lá, ele tem uma plaquinha de chumbo, por quê? Porque depois que a radiação passou pela frente dele, você não quer que ele continue, por exemplo, atinja o paciente ou então o trabalhador, se for um dosímetro de trabalhador, né? Então ele tem essa plaquinha de chumbo. Para dosimetria pessoal, pode ou não ter essa placa de chumbo, ou seja, ele pode receber radiação só de um lado, porque a placa de chumbo ela bloqueia a chegada da radiação pelo outro lado, ou ele pode receber então
do outro lado. Então, ele pode receber só anterior, por exemplo, ou anterior e posterior. Aí depende do uso, da necessidade, etc. Bom, outra coisa comum, isso aqui era usado lá no IRD, lá no Rio de Janeiro, né? Eu mesmo bati essa foto. Então, tinha uma caixinha, né? Que seria o crachá, digamos assim, né, onde vai o nome da pessoa, etc, etc. Filme especial, um filme ligeiramente diferenciado, né? Comum no sentido de celulose, emulsão, etc. Só uma questão de ter mais grão de prata, menos grão de prata, espessura, enfim, algumas coisas assim. E ali eu bati essa foto e mostrava, então, de uma maneira até meio artesanal, os filtros que existem. A gente já vai falar dos filtros. Então, que é comum você ter o dosímetro com os filtros metálicos de diferente espessura, materiais, alumínio, cobre, um pedacinho de chumbo e assim por diante. Inclusive a área vazia, né? Inclusive a área aqui onde não tem filtro, a radiação chega direto. Por que a necessidade do filtro? Ou então alguns filmes diferenciados em relação ao comum. Por exemplo, é comum esse filme dosimétrico, tá? Ele ter duas emulsões diferentes. Diferente do filme radiográfico que tem, a princípio, aqueles que têm, né, emulsão dos dois lados, as duas são iguais. A mamografia só tem de um lado, certo? Então aqui tem dos dois lados e é comum, né, ter dos dois lados e ser diferente. Então um lado tem um grão grande, que é chamada emulsão rápida. Então significa o quê? Um pouquinho de radiação, baixa quantidade de radiação, já deixa ele escurecido, certo? Mas aí o que que acontece? Ele permite eu medir pouca radiação, vamos dizer assim, miligrays. Mas se chegar ali a 100 miligrays, ele já está preto. Então, se eu recebi 100 miligrays ou 200, eu não sei, porque com 100 ele já ficou preto, com 150 ele não vai ficar mais preto. Então, não vai adiantar. Então, se eu botar 200, 300, 500, ele já está na capacidade máxima lá de absorção, vai estar preto. Então, eu não sei, puxa, esse trabalhador recebeu 100, 200, 500, 1 gray, quanto que ele recebeu? E o uso do dosímetro é justamente para saber qual é a dose, principalmente dose equivalente que você recebeu durante o seu trabalho, enfim, durante um mês ou uma situação especial. Então, o que que se faz? Você faz um segundo lado com uma emulsão diferente, um grão mais fino, chamado emulsão lenta, menos sensível à exposição. O que que acontece? Isso vai fazer com que, se eu colocar pouca radiação, ele vai ficar bem clarinho. Se eu botar um pouco mais, ele vai escurecendo, mas sim lentamente. Ou seja, se eu botar 100 miligrays, ele vai ficar um cinza claro. A emulsão rápida vai ficar escura, ele vai ficar cinza claro. Se eu botar 300 miligrays, 500, ele vai ficar um cinza médio. Se eu botar 1 gray, 2, vai ficar um cinza escuro. Aí lá com 5, 10 grays é que ele vai ficar preto. Então eu consigo ter num único filme como se fosse dois sensores. Se a radiação provoca na emulsão rápida um alto grau de escurecimento, ou seja, se eu botei 100 miligrays, ele já ficou preto, significa que é mais do que 100 grays. Mais quanto? 200, 300, 400. Então o que que eu posso fazer? Eu poderia raspar, digamos assim, tirar essa emulsão rápida de um lado do filme e ficar só com a emulsão lenta. E aí medir a lenta, porque os dois estão no mesmo filme, tá? A gente vai ver como é que funciona, por isso que tem que tirar uma, raspar literalmente. Aí eu vejo o que que tem a outra. Ah, a outra tá cinza claro, tá cinza... Ah, então ele recebeu 500 mil, 800 mil. Então é como se eu tivesse dois detectores juntos. Se tiver pouca radiação, eu meço num lá e sei, recebeu 10, 20, 30 miligrays. Se passar de um determinado nível, eu vou para a segunda. É o mesmo sentido dos filtros, tá? Os filtros têm o mesmo objetivo, que é separar a radiação e diminuir a intensidade da radiação que chega. E aí, com isso, eu posso prever e estimar melhor as doses. Então, tá aqui um desenho simples mostrando. Então, eu posso ter filtro, pode ter dois filmes ou duas emulsões aqui, né? Dentro do crachá. Então, eu posso ter filtro de um lado de um material, por exemplo, pode ser cobre aqui. Desse lado pode ser alumínio, aqui pode ser alumínio. Então, se a radiação vem desse lado, sensibiliza esse filme aqui de um jeito, né? Se vier do outro aqui, também vai sensibilizar de uma outra maneira. E com os filtros eu sei que o filtro aqui de cobre, assim, em cima, ele reduz, sei lá, 10 vezes a radiação, chega só a 10%.
O outro reduz 100 vezes a radiação, chega a 1%. Então, o que eu medi aqui, eu sei que, na verdade, é 100 vezes mais, porque o filtro atenuou. O que eu medi desse lado aqui é 10 vezes mais, porque o filtro atenuou. O que eu medi aqui é o original, porque não tem filtro nenhum. Só que, se vier o original aqui, rapidamente ele vai escurecer. Então, de novo, aí eu passo para o outro aqui que mede 10 vezes, como se fosse uma escala. Então, de 1 a 10, outra escala é de 1 a 100, depois a escala de 1 a 1000, e assim vai indo. Tá? Então, eu posso ter aqui 4 regiões ou mais para medir intensidades diferentes. Outra coisa também é que quando eu tenho filtro, normalmente elétrons e partículas alfa não vão conseguir passar pelo filtro, não vão chegar no filme. Então, quando eu tenho uma região sem filtro, eu posso medir elétrons, por exemplo, e partícula alfa. Tá? Isso no caso, por exemplo, trabalhar com um reator nuclear, onde tem produção de elétrons, partícula beta, tem produção de alfa, tem produção de nêutrons também. Então, a mesma coisa, se você tiver um filtro, o nêutron não passa, e assim por diante. Então, o filtro é muito usado nesse sentido. Então, tá aqui, ó. O crachá incorpora uma série de filtros para diferenciar a qualidade e essa intensidade. Então, a radiação de uma dada energia é atenuada em graus diferentes por cada atenuador, por cada filtro. E aí, se eu comparar os resultados que eu tenho da cor do filme, né, da intensidade de cinza ali, do nível de cinza, eu posso estimar a dose, a energia da radiação. Ah, porque passou por esse filtro, então é uma radiação de mais alta energia. Ah, passou lá onde não tem filtro, nada, então pode ser alfa e beta. Passou por um outro filtro, a energia é média, assim por diante, tá? E aí eu posso calcular ou estimar o cálculo da dose sabendo a cor, né, digamos, o tom de cinza que aquela emulsão apresenta. Então, tudo isso é calibrado antes, quando você constrói um laboratório para medir o filme, para fazer a dosimetria, etc., que na verdade é um serviço de dosimetria, né, que você vai prestar para um setor de radiodiagnóstico, para as usinas nucleares do Brasil, enfim, você calibra isso, né? Você joga uma radiação no filme e mede o tom de cinza e vai fazer disso, tom de cinza tal, dose tal. E também, como eu falei, pode ter uma janela aberta para exposição, por exemplo, de partícula beta até partícula alfa. Então tá aqui um dosímetro, então tá aqui a Open Window Area, a área aberta, onde então a radiação pode passar livremente, sem filtro. Filtros metálicos de um lado, né? Aí ele fala alumínio, né? Cujo número atômico é 13, chumbo, uma placa de chumbo, cádmio, certo? E aí você tem uma mistura de alumínio, alumínio com chumbo, alumínio com cádmio, certo? Então, por causa dessa folha de alumínio. E a parte aberta, tá? E aqui ele diz que todas as baixas energias podem passar por aqui, eventualmente até energia média de partícula beta. Aqui no meio, para vencer o chumbo, só alta energia. Então, se eu medir algum tom de cinza aqui, é porque eu tinha fotos de alta energia mesmo passando por aqui. E esse alumínio com cádmio seria mais média até alta energia, eventualmente, questão também de elétrons. Então, essas combinações são feitas de acordo com a necessidade, onde você vai medir. Se você vai medir num raio-x convencional, talvez um filtro simples de alumínio, alguma coisa seja suficiente. Você vai medir numa radioterapia, que tem alta energia, talvez chumbo. Você vai medir numa usina nuclear, por exemplo, né, para os trabalhadores que estão lá, vão usar esse crachá como um medidor de dose. Pode ser que precise, então, algumas combinações de cádmio, alumínio, para poder pegar a partícula beta, pegar nêutrons, enfim, alfa, assim por diante. Aqui tem outro também, mostrando aqui vários, né? No caso aqui, seria, digamos aqui, antero e aqui posterior. Então, vejo que ele pega dos dois lados e tem o mesmo filtro dos dois lados, né? Tá espelhado. Não sei aqui no meio que não tem. Mas esse filtro aqui tá do posterior também anterior. E assim nos outros em cima. Então, aqui eu tenho 5, 6 partes aqui, 6 regiões para medir diferente. Talvez até uma região aberta aqui, outras
partes aí que eventualmente podem também receber. Aí tem vários filmes também diferentes, as emulsões para energias e assim por diante. Aqui já é um outro filtro, né? Que tem 3 filtros diferentes e áreas abertas aqui. Aqui um outro modelo. O tempo ainda da Joaninha aqui para prender na roupa, certo? Então é uma ideia que se teve de usar o filme, tem algumas vantagens que a gente vai ver como dosímetro. Não é muito usado, certo? Tem 2 ou 3 serviços no Brasil que fazem a dosimetria usando o filme, certo? Que todo mês mandam lá. Um é para a usina de Angra, que é o IRD que faz para a usina de Angra. Então manda lá para os trabalhadores e depois recebe de volta, faz a leitura dos dosímetros, manda o relatório e assim por diante. Então, como é que é feita a medição de dose, né? A gente sabe que a radiação vai lá, vai interagir com os cristais de prata, etc, etc, e vai enegrecer o filme. Esse filme, na verdade, vai enegrecer não, ele vai, né, vai, enfim, afetar a estrutura da prata ali, da emulsão, aí você vai fazer o processamento, que aí sim vai deixar o filme enegrecido, porque vai bloquear a luz, a passagem da luz. Então, o que se faz é uma comparação entre a dose e o enegrecimento, ou o enegrecimento, o tom de cinza, com a dose, certo? E isso é feito com um instrumento chamado densitômetro óptico, a gente usa a palavra óptico para não confundir com a densitometria óssea, né? Já que é a mesma palavra, medir densidade, só que é a densidade óptica. Então, existe um padrão, um cálculo, um estudo feito pelo serviço de dosimetria, tá? Ou por um laboratório, enfim, que vai lá e diz, olha, eu joguei tanto de radiação e o filme ficou tanto escuro, ou com tanta densidade óptica. 1. Aí eu joguei mais radiação, ficou 1.1, mais radiação 1.2, ficou com 2, 2,5, 3, até 4 mais ou menos, tá? Vai de 0 a 4. Essa medida, geralmente com uma casa decimal. Então, você joga essa radiação que você conhece, já mediu com outros equipamentos, joga no filme, depois faz o processamento químico e mede. Aí você cria uma tabela, né, uma comparação entre tom de cinza e dose, tá? Dose de radiação já em Gray ou em Sievert, né? Milligray, millisievert, como for feito esse trabalho aí de calibração. Bom, qual é um dos problemas do dosímetro como medidor de dose, tá? É a faixa estrita ou a faixa curta de interação com a radiação, de capacidade de absorver a radiação. Quando a gente estuda o filme radiográfico para gerar a imagem, a gente sabe que o filme tem um pé, tem um ombro, né? Ou seja, aquela curva, e tu tem uma região muito estrita lá, principalmente para a imagem, né? Para ter o contraste da imagem. No caso da dose, a gente não precisa trabalhar tão restrito na faixa de latitude, mas também se eu exceder um pouquinho a capacidade ali de radiação, ele vai ficar muito preto e não tem depois o preto mais preto, etc. Ou seja, ele vai no limite do medidor de densidade óptica, que é a faixa do 4. Tá? O 4 significa 1000 vezes. Né? A quantidade, joga uma quantidade de 1000 de luz e você capta 1. Tá? O 3 equivale a... Não, desculpa. O 10, 100... 1000. O 3 é 1000, o 4 é 10.000. Então, a densidade óptica 3 equivale a 1000 vezes. Então, você joga 1000 fótons de luz e mede um fóton só. Então, ele tem uma densidade óptica 3. Então, por causa dessa faixa estreita aí de enegrecimento do filme em relação à radiação, é que você tem que usar os filtros. Aí, com os filtros, você consegue justamente, você bloqueia essa quantidade de radiação e aí chega menos no filme, você consegue, então, depois, sabendo o filtro que usou, né, saber qual foi a ideia de radiação que chegou. Então, tá aqui, vejam aqui que é diferente do periapical lá, ele vem escrito, né, filme de monitoração pessoal, dosimetria pessoal, tá? E aqui vejam a questão dos tons de cinza. Então, vejam que nessa região aqui, os tons de cinza são mais ou menos iguais,
tá? Não dá para diferenciar. Já que nessa quantidade de radiação eu consigo diferenciar. Depois também, aqui eu já não consigo diferenciar muito bem. Se ficar muito escuro, pode ficar igual ao fundo aqui. Então, se ficar igual ao fundo aqui, eu já não vou conseguir detectar a diferença, quanto de radiação ele recebeu, mas eu vou ter esses dois aqui ainda possível para diferenciar, né? Porque tem diferença de tons aqui, eu posso então medir, sabendo que o que eu medi aqui no meio, de repente é 10 vezes o real, o que eu medi aqui à esquerda é 5 vezes, 2 vezes o real, então tem que multiplicar, etc. Também dá para ver um pouco aqui por esse fundo preto aqui, eventualmente questão de processamento. Esse é um grande problema do filme, tá? Porque o filme tem que ter um processamento químico. E a gente sabe que o processamento químico é uma etapa muito complicada no processamento do filme. Você tem que estar à temperatura certa, tem que deixar no tempo certo o filme na revelação, principalmente. A mistura, água com químico, né? A preparação tem que ser muito bem feita. Então, isso é algo que, digamos assim, desmerece, né? Uma desvantagem do uso do filme como medidor de dose, como dosimetria pessoal. Embora ainda seja em alguns lugares usados, por causa disso daqui, como eu falei, você usa filtros, então você pode medir 4, 5, 6 situações ou intensidades de energia diferente, etc, etc, né? E tem umas outras vantagens que a gente já vai falar. Então, a medida é feita manualmente, tá? Você pega um por um dos filmes, coloca nesse densitômetro óptico aqui. Então, se você tiver 4, 5 posições ali, como a gente viu, você vai botar nas 4, 5 posições, a pessoa anota. Isso é, no geral, é feito mais ou menos manual mesmo, tá? Você vai anotando, vai digitando no computador. E o que que ele faz? Ele emite luz de um lado e tem um detector de luz do outro. E aí você zera, então se toda a luz que é emitida é captada embaixo, então a medida da densidade óptica é zero. Quando eu coloco o filme ali e eu começo a bloquear a luz, eu vou jogar 1.000 de luz, 10.000 de luz e vai chegar a 100, 200, 300. Então há uma densidade óptica diferente, aí ele vai apresentar o número aqui. Tá? E vai dizer, olha, densidade óptica aqui, ou seja, o quanto reduziu de luz equivale a 0,1, 0,2, 1, 2, 3, até 4, 4 e pouco. Qual é o problema aqui? É que, de acordo com a região ali, o operador tem que botar direitinho na região, né? E passar para a região 1, a 2, a 3, a 4, de preferência bem no meio da região, para evitar algum efeito de borda, tá? Tem que anotar isso, tem que anotar de quem que é o dosímetro, certo? Porque o filme não tem nenhuma indicação. Então, desde que você bota lá para processar e traz de volta, né? Você tem que cuidar exatamente para saber que aquele filme, o filme um é do funcionário um, o filme 2 é do funcionário 2. Imagina se só cai ali da caixa que você está tendo, cai no chão, pronto. Você perdeu, não sabe de quem é quem. Então isso tudo tem que ser muito controlado, tá? E no caso que eu vi pessoalmente no IRD, que eles faziam a dosimetria de filme, eles tinham uma caixa, né? Furada, digamos assim, para colocar no químico. Então, essa caixa tinha umas cordas, uns aramezinhos, assim, uma grade, e cada buraquinho da grade ia um filme. Né? Então, ele abria lá aquele plástico, tirava o filme e botava. Aí ele botava posição 1, 2, 3, 4, 5, ia botando conforme já estava mais ou menos previsto. Aí pegava, jogava aquilo no químico, né, no revelador, depois de tanto tempo tirava, botava no fixador e assim por diante. Inclusive sem grampo, sem nada ali no filme para evitar também furar algum acidente. Então agora imagina, quando ele tira aquela caixa que tinha, sei lá, 20, 30 dosímetros ao mesmo tempo, se cai no chão coisa e os filmes, né, se bagunçam todo. Como é que ele vai saber quem é quem? O filme é sensível, né? Você pegar com a mão enquanto ele ainda está sendo processado ali, antes de ser processado. Então, o próprio dedo dele podia com suor marcar, estragar a emulsão. Então, é muito complicado. Esse é um dos grandes problemas do
da dosimetria do filme. Ainda no geral, né, eu não sei, não vi ainda nenhuma máquina automática para fazer processamento e leitura, tudo isso. Então, a princípio, é um processamento manual e, por ser manual, sujeito a erros, muitos erros, tá? Erros no processamento, erro ali no tirar o filme e botar para processar, para anotar de quem é quem, tudo meio que, claro, pode ser no computador, mas igual você tem que ler o número e escrever o número no lugar certo lá do computador, tá? Então, muito sujeito a erros, esse é o problema. Outra coisa também, de acordo com a energia dos fótons, tá? O filme, né, a emulsão vai responder. Então, por exemplo, com fótons de 100 a 1000 keVs, por exemplo, ele tem uma densidade 1, ou seja, o filme capta pouco dessa radiação, interage pouco com essa radiação, tá? Mas já com uma radiação mais baixa, aqui perto do raio-x da mamo, ele já dá uma unidade 10, uma densidade 10, né? Relativa, ou seja, mostrar só que é 10 vezes mais, ou seja, ele captura mais a radiação, com isso interage com um grão de prata e com isso ele vai ficar mais preto, mais enegrecido, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado. Aí, de novo, se eu estou numa região lá, numa radioterapia, que eu vou ter fótons de 100 keV, mas eu tenho de 1000, de 5000, de 10.000 MeVs, por exemplo, então, de repente, eu tenho que usar os filtros e tal. Então, tem várias dessas questões com relação ao uso do filme, né? Essas pequenas desvantagens, né, do uso do filme. Então, como eu falei, é uma das etapas mais críticas é o processamento do filme. A temperatura tem que ser sempre a mesma para dar o mesmo enegrecimento que você já calibrou antes. O químico tem que ser misturado do mesmo jeito, tá? A quantidade de água, tudo, o tempo que vai ficar, tudo isso tem que ser muito, muito controlado, tá? Qualquer 1 segundo, 2 segundos a mais, o filme pode ficar mais enegrecido ou menos e dizer se tem mais dose ou menos dose, ok? Então, tudo isso é muito controlado. Bom, professor, mas se deu um erro, se descobriu que o cronômetro lá, o relógio que avisa quanto tempo ficou, está estragado, tem 5 segundos de diferença, ou por algum motivo descobriu que a temperatura era 2 graus mais baixa e tal. O que que acontece? Normalmente você tem que fazer testes, você tem que simular esses erros, digamos assim, com os filmes, né, que você está calibrando, e anotar e ver, dizer, olha, se por acaso um dia baixar 2 graus de temperatura, e eu irradiar com 100 milha, ele vai acusar 80, mas eu sei que é 100. Ele vai acusar 200, mas eu sei que é 240. Então, geralmente são feitos testes, digamos assim, são simulados alguns erros, variação de tempo, temperatura, para poder salvar a informação. Porque o que você precisa saber é justamente quanto que o trabalhador recebe de dose. Claro que em alguns casos você vai dizer, professor, mas eu trabalho com raio-x, nunca vou receber dose, então se por acaso eles não conseguirem ler, dizer, olha, esse mês a gente não leu, você está sem dose, a gente não sabe. Possivelmente foi a mesma dose que eu recebi mês passado, porque eu trabalho sempre do mesmo jeito, etc. Digamos assim, é menos grave, né? Grave mas é menos grave. Agora, se você trabalha numa usina nuclear, por exemplo, que você pode ter acesso a uma área, digamos, que tem um pouco mais de radiação, que você tem que ir, sei lá, de avental, tem que ir protegido, ou se você entrar, é permitido você ficar, sei lá, no máximo 1 minuto, para não dar a dose mensal que você vai levar, e de repente você não ficou 1 minuto, você ficou 5, você ficou 10, ou você não usou o avental, ou durante um procedimento lá de rotina que não é permitir radiação, aconteceu um acidente, você recebeu radiação sem saber que recebeu, tá? E aí você vai ler esse dosímetro que deveria acusar essa dose a mais e não acusa, e deu erro por causa da temperatura do processamento. Eu disse, não, não, hoje você não recebeu dose esse mês, esquece, tá tudo bem. Eu disse, não, eu tive em tal sala, eu fiz tal coisa que é diferente. De repente aconteceu algo que pode ter gerado uma fuga de radiação, como é que você vai saber? Então, por causa desses erros, desses defeitos, é comum ter que fazer esses testes antes para estar sempre prevenido, né? Sempre esperto para quando acontecer um erro, você tentar ao máximo corrigir. Então, aqui tem um teste feito por esses autores aqui, tá? Em 2010, mais ou menos.
onde eles pegaram dois filmes da Kodak, o XV e o EDR, deram aqui 80 centigrays, né? Que daria 800 mili, né? Acho que é isso, 800 miligrays, e 400 miligrays, ou 400 centigrays aqui no EDR, que é o vermelho. Então, vejam como a variação de temperatura, no caso aqui, para uma dose menor, de 30 graus para 41, não foi muito significativa, tá? Aumentou aqui menos de 1%, né? Esse 82x aqui dá uma ideia de menos de 1%. Já para uma quantidade maior, 5 vezes mais de radiação, a variação aqui já, esse x dá para dar uma ideia aqui de 3%, tá? Cada grau aumentado aumenta em 3% a densidade óptica, certo? Depois aqui para o outro tipo de filme, também aqui em torno de 4% de erro, e aqui no caso esse é bem ruinzinho também, 3%. Então dá para ver que o EDR parece ser um filme um pouco mais estável, né, em relação ao processamento. Então aqui só para mostrar que eles fizeram esses testes, então se um dia ele desconfiar que a temperatura está diferente, ele já sabe aqui por essa curva e tal, como corrigir. Qual que é o valor correto de temperatura? 38 graus, mas eu fiz a 35, aí ele usando as equações que ele descobriu, ele corrige, diz, não, se eu medir tanto, na realidade é um pouco menos. Desculpa, eu medi a 35, vai dar menos, e o certo é 38, é um pouco mais. Eu medi aqui, aqui já, o princípio aqui é constante, né, que é o erro de medida, que parece que é mais ou menos constante, só extrapola aqui. Enfim, só para mostrar que a densidade óptica se altera e por isso tem que estar prevenido. Então, para concluir, vantagens do filme. Tamanho relativamente pequeno, né? O filme 6 centímetros, 6 por 4, 6 por 4 ponto alguma coisa. Ele é um custo relativamente razoável, tá? Como eu disse, o serviço de dosimetria, de repente está em uma faixa talvez de uns R$ 20 por pessoa, por mês, mais ou menos. Isso depende também muito da negociação, se você tem que adquirir 2 ou 3 dosímetros, digamos, tem poucos funcionários, o custo relativamente é mais alto. Se você tem um serviço aí com 100 funcionários, de repente, aí porque tem o SEDEX para mandar, tem o custo de envio, então você mandar 3 dosímetros ou mandar 100 dosímetros, o custo de envio é o mesmo. É o custo de manter lá uma secretária para despachar isso, despachar essa caixa, enfim. Então, também, quanto maior a quantidade de funcionários, o custo acaba baixando um pouquinho. Mas é um custo relativamente baixo. Qual é a grande vantagem, tá? Por que se fala tanto no filme? Tem alguns que são defensores. É a memorização e o arquivamento. Significa o quê? Primeiro, você guarda o filme, tá? O serviço que faz essa dosimetria, ele guarda o filme com o teu nome, né? O teu CPF. Guarda por 20, 30 anos, não tem problema nenhum. Você tem lá o filme. Se, depois do processamento, tá? Depois do processamento, você tiver problemas na leitura, por exemplo, o densitômetro óptico lá estragou, ou você mediu, depois descobriu que ele estava descalibrado, você mediu errado, né? Como a gente brinca, o estagiário, botaram o estagiário lá a medir, ele mediu errado, e você tem que medir de novo. Então você tem o dosímetro guardado, você pode medir de novo, sem problema nenhum, porque a princípio esse filme não vai deteriorar a emulsão, os grãos de prata, etc., depois da fixação, não vão se deteriorar, não vai estragar. Então você pode ler até uma causa judicial, alguma coisa assim, não, eu quero os dosímetros de novo e quero ler eles de novo, um perito vai ler os dosímetros, um outro equipamento vai ler, etc, etc, e não da dosimetria lá que mediu. Não tem problema nenhum, porque está garantido. Então, essa é a grande vantagem que se fala do dosímetro com filme, essa possibilidade de você, então, memorizar o arquivo vivo lá, que é o filme, tá? Embora que tenha todos os problemas de variação, principalmente no processamento. Concentração do químico, né? Mais água, menos água, temperatura e tempo. Embora que alguma coisa pode ser corrigida, desde que você faça os estudos prévios, como eu disse. Se eu deixar mais tempo, se eu deixar mais quente, mais frio, o que eu espero que aconteça? Então, você tem que fazer essas medidas antes.
tá? Por isso que montar um serviço de radiometria, né, ou de dosimetria para trabalhadores, por exemplo, não é algo fácil, tá? Não é algo que você monta como de repente monta aí um serviço de delivery de comida. Ah, monta a cozinha e tal. Não, você tem que montar o serviço, tem que fazer muitos testes antes, tá? Para depois pedir o credenciamento no IRD. Aí sim eles vão te fazer provas, inclusive provas teóricas, e não vai ser quais são as camadas de um filme ou que tipos de filme é, existem para dosimetria. As perguntas nas provas são tipo, o que que acontece se você aumentar 5 graus a temperatura e diminuir o tempo em 30%? As perguntas é assim. O que que acontece se você fizer uma leitura assim, 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 que deu errado? O que que você tem que fazer? Esses perguntas só os pepinos mesmo, só os erros que podem acontecer e como você sai disso para poder dar o resultado correto para o trabalhador ou sim seu cliente, tá? No caso da parte de leitura, como eu disse, como o filme está disponível, está memorizado, você pode ler de novo. No caso de processamento, somente um controle de qualidade muito rígido para garantir sempre o mesmo tempo, né, que você já está acostumado, você já definiu, a mesma temperatura, a mesma mistura de químico. Também, quantas vezes você vai usar esse químico até jogar ele fora e fazer de novo, né, para manter a concentração e assim por diante, certo? Então, era isso, tá? Agradeço aí a atenção de vocês, depois a gente continua com outros tipos de detectores. Obrigado, até mais.